Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje, Josué 24, nossa conclusão de estudo no dia de hoje. Vá abrindo sua Bíblia onde você estiver. E antes que a gente leia a passagem bíblica, deixa eu agradecer a Deus pela vida da igreja, a existência da igreja, que num momento como esse não se furta, não se priva, não se desculpa de que há pandemia, ordens no Brasil, e vem servir a Deus e servir a você, na sua casa, onde você está, nesse hospital, nesse presídio, e vem servir com tudo que você tem direito. Se você olhar, o templo está vazio, mas aqui está representada a orquestra em seus vários naipes, com distanciamento, contudo, guerreiros e guerreiras do Senhor, para mostrar para você que pandemia não faz você morrer e nem você deixar de continuar fazendo com adequação aquilo que precisa ser feito. Coral também, nossos jovens, prontinho para você, telão, som, luz, tudo. Aliás, uma hora ou outra, alguém denuncia e a polícia vem aqui pensando que nós estamos com casa lotada em festa. E chego aqui, diz, não, mas o templo está vazio, poucas pessoas, e eles têm que dizer, olha, poucas igrejas no mundo que nós conhecemos têm o cuidado que a Igreja Assembleia de Deus em Belém tem, e também somam ao cuidado fazer coisas boas, eficientes. Obrigado a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, pela TV, pelo rádio, as autoridades da nossa cidade, do Brasil. Quantas autoridades nós temos recebido mensagem dizendo, olha, até eu, psicólogos, doutores, até eu estou assustado com a pandemia, estou aqui em casa, estou de licença, e vocês estão sendo a voz de Deus, o alimento, o encorajamento para a gente em casa onde vocês estão. A todos brasileiros, belemenses, paraenses, Deus abençoe. E a todos os cidadãos do mundo. Vejam que mesmo em pandemia, já pela manhã, e eu assisti, nós já começamos a estudar um capítulo da Bíblia. E eu vou ler com vocês esse capítulo da Bíblia. Nós vamos ler todo o capítulo, mas eu vou ler os primeiros versículos, até chegar no 13. Por quê? É o último capítulo do livro de Josué. É a resenha, o resumo mais bonito que eu conheço de toda a história da civilização, desde a Mesopotâmia, berço da civilização mundial, até hoje, e principalmente até o tempo de Josué, quanto à nação de Israel e à família de Abraão, da qual nós somos membros pela fé. Vejam só o que diz esse último capítulo de Josué. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou aos anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse ao povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio Eufrates, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú eu dei a possessão das montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar,
Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até ao Mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém eu vos entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipó, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigaseus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões, terror diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, vamos ler um e outro agora, uns versos. Eu vou ler o 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Juntos, vamos lá. Deuses de quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ver o verso 29 agora, para a gente terminar a leitura desse, que é o último capítulo, e a gente passear um pouco por esse resumo da Bíblia, sobre o título Deixando um Legado para as gerações futuras. Verso 29. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Vocês. Sepultaram-no na sua própria herança, em Timnat-Serra, que está na região para o norte do Monte Gai. Vamos ler 31 juntos. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobrevieram por muito tempo depois de Josué, e sabiam todas as cobras. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-no em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, que veio a ser a herança dos filhos de Josué. Por fim, faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram com Gileá, seu filho, a qual foi dado na região de Efraim. Maravilha. Tome assento. E é empolgante a gente estar nesse ponto. O que significa dizer? Que ao longo desse trimestre de pandemia, nós não perdemos tempo. Além de tantas outras coisas, todos nós, uma igreja, milhares de pessoas, nós lemos, estudamos, e muitos copiaram e transcreveram com a própria mão o livro de Josué. Todo. Ou seja, nós nos tornamos seres humanos melhores, crentes melhores, melhor conhecedores da Bíblia, mais forte. E eu estou entre estes, como vocês. Li muitas vezes o livro, estudei muitas vezes aqui, ora com o templo cheio,
hora com o templo vazio, não perdi meu tempo, estudei todo domingo um capítulo com vocês. E na minha casa, já que alguns me obrigaram a ficar em casa, eu descobri que o tempo que eu gastava de carro, indo para um lugar para o outro, eu podia escrever a Bíblia e, todo o livro de Josué, batatinha aqui, escritinho, bonitinho para a gente. Você deve fazer isso. No próximo domingo, nós vamos começar a estudar o livro de Gálatas, Efésios e Filemão. Está aí para você, eu acho que ainda não chegou, né? A revista novinha, está vindo aí, a pandemia está atrasando tudo, mas antes de domingo nós teremos para a gente estudar. E se você disser assim, não tem ainda a revista, nós não temos problema, porque nós estudamos e lemos a Bíblia. Está definido, não tem surpresa nenhuma, não tem cabeça de nenhum homem dizendo, o que é que eu vou estudar? A gente segue a inspiração do Espírito de Deus e você já se prepara. Gálatas, capítulo 1, é o que nós leremos e estudaremos, se Deus quiser, no próximo domingo. E teremos também a revista, entre em contato, as igrejas em outros lugares já receberam. Aqui em Belém do Pará nós teremos ao longo desta semana. Vamos então algumas coisas interessantes. Para aqueles que acompanham nosso estudo, essa é a página 77, essa é a lição de número 13, e o assunto, o tema da nossa lição de número 13 é, vamos dizer juntos, qual é o tema? Agora vamos dizer o tema completo. Aqui, não se esqueçam disso. Lição 13, o tema, Josué, capítulo 24. Deixando um legado às novas gerações. Nós somos tão malucos pela Bíblia que a gente coloca no título, Josué, capítulo 24. Se você esquecer o título dado a esse, você não se esquece, último capítulo do livro de Josué. E para esse capítulo que nós lemos, que é o resumo de tudo o que aconteceu com a história de Abraão e a história do surgimento da nação de Israel até esse tempo, esse resumo que nós estudamos e lemos e que é feito no capítulo 24, nós demos o título de Deixando o Legado para as Futuras Gerações e você vai entender por quê. Logicamente, que muitas pessoas diriam, mas por que o título desse estudo, desse capítulo não é Eu e minha casa serviremos ao Senhor? É a mesma coisa, é um legado para a futura geração. Só que nós queríamos enriquecer um pouco mais. Ao invés de você trazer e restringir para a sua casa e para a sua família, a gente quer obedecer o que está aqui relatado, dizendo que o legado não é só um legado para a sua família, é um legado para a nação, é um legado para a igreja, e é um legado que vai além do legado da família servir ao Senhor. Vai também para outros legados, que é o legado da fidelidade, da conquista, o legado da família e o legado que vence até a morte, que vai além da morte. É isso que esse capítulo aqui nos informa. Vamos então dar uma olhadinha agora no panorama para a gente ver como nós percorremos tudo. Olha só, um panorama simplificado de Josué. A gente começou no capítulo 1 e a preparação para a conquistar a terra. Hoje conhecido por todos nós, Canaã, do capítulo 1 ao 5. Depois, nós estudamos Conquistando a Terra, várias lições do capítulo 6 ao capítulo 12. Depois, Distribuindo a Terra entre as tribos, do capítulo 13 a 21. Domingo passado, nós estudamos Vivendo na Terra. E nós estudamos, então, como foi que o povo chegou à terra. Hoje nós estamos encerrando em Descansando na Terra. Olha só, um pedaço específico desse capítulo de número 24 que nós lemos, que chama a atenção para essa questão de descansar na terra. E quando nós falamos descansando na terra, você já percebeu pelo que nós lemos, que todos os líderes, Josué, Eleazar, foram sepultados. E José, os ossos de José, trazidos durante 40 anos pelo deserto, por pedido de José, também foram sepultados no mesmo lugar que Deus havia prometido 400 anos antes
no lugar que era terra prometida. Por isso nós dizemos, descansando na terra prometida. José e outros morreram no deserto, mas a esperança fez com que ele dissesse, leve meus ossos, porque Deus vai cumprir o que ele prometeu, vai nos dar a terra que prometeu, e eu quero que descanse os meus ossos na terra que Deus me prometeu. Por isso, nós chamamos descansando na terra prometida. Vamos dar uma olhadinha rápida em mapas. Por favor, pode colocar. Está meio apagado, né? Esse mapa aqui, pelo menos, mas está na sua lição, claríssimo, o mapa. Se você quiser, você pode pegar, e o que você for lendo aqui na Bíblia, você vai encontrar no mapa que hoje corresponde ainda ao que é a Terra. Vamos para o outro mapa para começar. O outro mapa que eu mandei para vocês, aí, né, um novo, isso. Está meio em inglês, o bom de mapa é a Rebeca, mas onde teve o congresso, ela não me ajudou, e o Felipe, que saiu muito cedo de casa, e eu não consegui que ele procurasse o mapa da caminhada de Abraão, toda de Abraão. Mas eu coloquei esse mapa e ele nos ajuda. Isso aqui, ó, é a Mesopotâmia. Esse aqui é considerado o berço da civilização do mundo. Quem estuda civilização do mundo, aqui, Golfo Pérsico, aqui, Rio Eufrates, e aqui, Rio Tigre, aqui começa a civilização do mundo. E aqui começa também a história da família de Abraão, e aqui começa a história daquilo que seria depois a nação de Israel, que nós estudamos nesse momento todo, em qualquer universidade. Aqui na nossa igreja, a professora de história, professora de geografia, interessante que quando eu mostro o mapa e termina o culto, eles vêm comigo, poxa, pastor, que legal. Eu até que nem sou daqui da igreja, mas venho domingo para cá, porque eu percebo que vocês se interessam, não só pela história abstrata, mas pela história real. Só para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Se vocês conseguissem ver melhor, aqui, ó, Jardim do Éden, Garden, olha aqui. Quem ler no livro de Gênesis vai dizer, Deus plantou um jardim e colocou Adão e Eva. E desse jardim onde ele plantou, saiu 4 rios, e um deles é o Eufrates, outro é o Rio Tigre, e outro é o Rio Pison e Rio Quizon, que são rios menores. Exatamente aqui. Olha aqui, Torre de Babel, tá? E aqui na Babilônia, Mesopotâmia, Assíria, tudo mais. Por sinal, o ponto mais rico da terra até hoje, ainda disputado por Iraque e por Kuwait. Não sei como é que se transformaram o jardim em tanta coisa, mas disputadíssimo isso aqui. Aqui é Ur dos Caldeus, onde o pai de Abraão morava, Tera, aqui. Eles saíram daqui e chegaram até aqui em Harã, ó. Harã, numa caminhada. Quando chegaram aqui em Harã, o pai de Abraão morreu e Abraão começou a caminhada, que nós lemos aqui, que diz que ele saiu, caminhou por toda a terra de Canaã, toda a terra de Canaã. E que aqui ele deu essa parte daqui, olha só, ao seu filho Esaú, mas Jacó resolveu vir para o Egito no tempo da fome, buscar comida. E aqui eles ficaram durante 400 anos. E o que nós estudamos em Josué foi, eles voltaram daqui, foram libertos dessa escravidão do Egito e voltaram e conquistaram a terra de Canaã, que Deus havia prometido 430 anos antes a Abraão. E eles vieram e conquistaram essa terra de volta, chamada terra de Canaã. Ok? Vai para o outro mapa agora, por fim. Lá no final vocês vão ouvir, lendo aqui no texto, que morreram, o outro mapa, por favor, morreram, ó, verso 18, diz assim, depois destas coisas morreu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110, sepultaram na sua própria herança, na sua própria terra, em Timnat-Será. Aqui está Timnat-Será, bem no coração da nação Timnat-Será. Aí, outra coisa, os ossos de José, verso 32, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, para vocês que tenham o mapa um pouquinho
Mas, claro, Siquém está aqui, ó, bem aqui pertinho. Enterraram em Siquém. Diz aí, e os ossos de José enterraram, trouxeram do Egito, enterraram em Siquém, na parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém. E o verso 33 diz, faleceu também Eliasar, filho de Arão, e o sepultaram na cidade de Gibeá. A cidade de Gibeá, aqui está Siquém, e a cidade de Gibeá está aqui, ó. Então, aqui, esses três grandes homens de Deus, mais José, eles foram sepultados. Agora, tira o mapa, coloca o nosso esboço, que é a nossa síntese. Um legado deixado para novas gerações. Ao final desse livro, qual é a síntese que nós tiramos? 3 legados. Coloque na sua cabeça. Vamos repetir junto. Vamos lá. Legado da fidelidade e conquista. Vamos lá? Isso, aí em casa, aí no hospital, aí no seu transporte, grite de novo. Legado da fidelidade e da conquista. Vamos lá? Em segundo lugar, legado da família. Diga comigo. Perfeito. Brade mais alto ainda. Legado da família. E, por fim, terceiro legado. Diga, legado que vence a morte. Então, vamos lá. Esses 3 pequenos resumos. O que significa legado da fidelidade e da conquista? Ponto 1. Outros deuses. Quem pode ler para mim? Tem alguém que pode ler o verso número 3? Se pode, leia comigo e leia forte. Verso 3. Sou eu mesmo que vou ler? Oi. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Eu, porém, outros deuses. Olhe lá. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do Jordão, e fiz percorrer toda a terra de Canaã, e lhe multipliquei, e lhe dei a Isaque. Vejam o que Deus fez. Quando alguém pergunta, eu digo, por que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus? A civilização, o ser humano, é por natureza um ser humano que tenta criar deuses para poder servir e rejeitar servir Deus, o único que foi quem o fez e quem o criou. Isso é a coisa mais normal no mundo de hoje. Vocês podem ver o tanto de idolatria, até na religião cristã. A gente tem muito cuidado para não ofender ninguém, mas paciência, minha gente. Vocês podem imaginar a crença e a fé e a confusão de um povo, inclusive no cristianismo, em que 365 dias são poucos para o número de deuses que existe. Todo dia no nosso calendário é celebrado um deus ou um santo, que é chamado santo. É santo isso, santo aquilo, santo lá, santo cá. Todo dia criaram um nome, criaram um santo. E gente adora e reverencia como se a Deus fosse esses santos. É tanto Deus, é tanto santo que é adorado, inclusive em religiões cristãs, que tem um dia, que é o dia 1º, né? É o dia 1º de novembro, chamado o dia de todos os santos, que sobrou santo. Continuo criando, continuo, a palavra que diz é beatificando, continuam, me passou agora o termo normal, fazendo santo, como é o termo? Canonizando santos, que para os santos não brigarem, pegaram um dia e disseram, isso aqui é de todos os santos. Se esqueceu alguém, perdoa a gente, que nós esquecemos de vocês, porque vocês são tão fracos, que vocês são esquecidos quando a gente se esquece. E ao contrário de Deus é diferente. Ele não se esquece da gente e a gente não deve esquecer dele. Outros deuses. E Abraão vivia numa civilização assim. E a finalidade principal de Deus, tirar ele de Ur do Caldeu, tirar ele lá da Mesopotâmia, trazer para a terra de Canaã, foi revelar-se a ele e ensinar a ele a adoração a Deus. E quando diz Deus, a gente até erra, diz, o meu Deus. Não é o meu Deus, é Deus. Ele também é meu, mas ele é Deus. Não é o teu Deus. Tu não tem Deus particular.
só existe um Senhor, só existe um Deus. A Ele é que nós servimos, o Deus único e verdadeiro. A característica dos seres humanos é o que a gente chama de politeísmo. Se agarra com Deus aqui, se agarra com Deus acolá, um Deus com D maiúsculo, um Deus que não tem mãos, mas não pega, tem olhos, mas não vê, um Deus que é carregado ao invés de carregar a gente que carrega Ele, Deus feito de objetos, Deus feito de algumas coisas, Deus criados pelos homens. Muitos deuses. Nós vamos ver essa questão um pouco depois. O item 2 diz, Deus único e verdadeiro, exatamente o que eu estou falando. Verso 14, alguém lê? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Legado da fidelidade quer dizer legado da fidelidade ao Deus único e verdadeiro. Olha o que foi a instrução, a preocupação de Josué. Ele disse assim, essa caminhada, esse ensino, os acontecimentos, o que vocês viram, o que vocês passaram, é ou não é suficiente para vocês definirem, para vocês crerem em Deus como Senhor suficiente? E crer e adorar Ele. E Josué sugeriu, disse assim, agora, pois, temei a Deus, servi-o com integridade, fidelidade de coração e deitai fora deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, servi, pois, ao Senhor. Josué estava dizendo, chegou a hora, já é suficiente, tudo que Deus fez, abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, deu-nos vitória, sem que a gente precisasse, às vezes, nem sequer lutar, fez o dia ficar longo, fez tantos milagres, será que vocês não estão convictos ainda? E ele diz, Deus único e verdadeiro, sirvam esse legado da fidelidade única a Deus. Me perdoe qualquer pessoa, eu admito, na verdade, nós também tivemos essa história. Se eu perguntar, a maioria daqui dos brasileiros, eles têm fé cristã. Se eu perguntar, sem querer ofender, dirão, eu vim de família católica romana. Mas se eu perguntar assim, por que você está servindo a Deus e chama-se evangélico? Ele diz, porque eu li a Bíblia, e a Bíblia, ela repreende, a Bíblia, ela não aceita que a gente seja idólatra. Ela nos ensina que existe só um Deus que nos fez, nos criou, que nos ouve, que nos vê, que cuida de nós, que nos perdoa, que veio à cruz do Calvário e morreu por nós, que cuida de nós na vida, cuida na morte, cuida depois da morte, esse Deus. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. E quando eu li que eu não deveria adorar imagens de esculturas, objetos feitos por mão de homem, adorar e cultuar e orar, seja o que for, pagar promessa, pedir a coisas que são carregadas por nós e não o ser que nos dá vida e nos carrega, a Bíblia repreende, a Bíblia reprova. Essa é a palavra que as pessoas dizem. Querem ser cristãos? Querem. Mas se lê a Bíblia, impossível outros deuses serem servidos, compartilhar a fé com outros deuses, porque tem o Deus único e verdadeiro, e qualquer pessoa que tenha com Ele uma vivência e experiência, não tem nenhuma dúvida. Aliás, tudo na Bíblia diz, não terás outro Deus, não adorarás outro Deus. Não é porque Deus queira ser exclusivista, não é essa a história. É porque a nossa fé só merece ser depositada em Deus. E Deus é alguém que é maior do que a gente. Deus não é quem a gente cria, Deus é quem nos cria. Deus não é menor do que a gente faz a partir da gente. Nós somos finitos, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é todo-poderoso, Deus vai além do tempo. Esse Deus, que é o Deus único e verdadeiro. Então, um legado de fidelidade. Pense muito bem. Eu até acho que é possível você dizer assim, pastor, eu fico um pouco assim temeroso, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sou evangélico, mas eu não acredito
Eu não acredito nas imagens, não acredito nesses santos, não acredito nada disso. Eu não presto culto a ele. O máximo que eu faço é venerar. Tome um pouco de cuidado quanto a isso, porque de vez em quando a gente percebe que você reza, ora, faz mais para esse, esquece o nome do Senhor. Mas é verdade. Tem gente que não crê, não. Está até lá. Tem outros que dizem assim, isso aqui é a religião do meu pai, isso aqui eu vou morrer, isso aqui eu vou viver. O livro de Josué, depois de tudo, ele faz um apelo. Gente, vocês viram tudo, será que não é suficiente para ter um Deus único verdadeiro? Isso chama-se legado da fidelidade. É impossível alguém conhecer, viver, experimentar Deus e querer continuar tendo assessores, ajudantes de Deus, como se ele não fosse suficiente. O rei Davi disse assim, o Senhor é o meu pastor e nada, mais ninguém, não preciso de ajuda, me faltará. É isso que Josué está dizendo ao povo. O legado da conquista, verso 24, 13. Alguém lê para mim, por favor? 24, 13. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Olha só, o resumo de tudo que nós vimos, todas aquelas batalhas de povo de Israel, liderado por Josué, ao final do livro, Josué disse que Deus falou para ele, dizendo assim, Deus disse, olha o verso número 12, isso não foi com a tua espada, nem com o teu arco, não foi pela tua força. Então é verdade que Josué é um líder, é verdade que Israel tinha um exército, mas era pequeno, é verdade que eles eram nômades, eles encontraram verdadeiras fortalezas, cidades, exércitos grandes, organizados, eles não teriam condição de vencer por si mesmos. Mas pode ser que alguns dos israelitas quisessem, ao fim de tudo, bater no peito, se ensoberbecer, dizendo, meu braço forte, nosso exército foi quem fez isso. Versos de número 12 e 13. 12, o Senhor diz assim, isso tudo não ocorreu por causa da tua espada, nem por causa do teu arco, mas eu dei-vos a terra, em que não trabalhastes, não edificastes, e agora vocês estão habitando nela, comendo das vinhas, das uvas gostosas e dos olivais que não plantastes. A nossa vida é uma vida de desafios. E, portanto, você vai perder todos os desafios, ser deprimido e ser alguém negativista, ou você vai viver e você vai enfrentar e você vai conquistar as batalhas que estão diante de você. Escolha. Se você quiser ser pessimista, diga assim, eu vou ganhar todas elas pelo meu próprio braço e pela minha própria força. E eu vou dizer para você, você pode ser famoso, pode ter muito dinheiro, pode ter o mundo inteiro, pode ter muitos anéis, muitos diplomas, você pode ser a autoridade que você quiser. Não vai conseguir, de jeito nenhum. Você vai perceber que você sozinho, você não conseguirá de jeito nenhum. Pelo seu braço, não. Você pergunta para mim assim, diz, pastor, qual a prova que o senhor me dá? Está tão fácil. Covid-19, SARS. Essa semana foi uma semana em que a gente teve que prestar solidariedade a muitos brasileiros de nome renomado, a muitos cidadãos da nossa cidade e do Brasil, que estavam perfeitos, que eram, de certo modo, até ilustres, alguns um pouco altivos, e a gente nem sabia que estavam doentes. E eles até diziam assim, não divulgue que eu estou doente, porque eu vou ficar bom, e eu não quero que seja divulgado. E a gente foi surpreendido dizendo, morreu. Cadê a força? Cadê o poder? Os próprios profissionais da medicina, médicos, eles têm mais terror a serem objetos dessa enfermidade do que até mesmo a calamidade de cuidar de tantos doentes, de ter que decidir quem pode e quem não pode. As autoridades estão dizendo assim, se tiver muito dinheiro, o melhor plano de saúde, não adianta que não tem leito no hospital. Isso nós detectamos essa semana. Muitos irmãos da igreja vêm
pede oxigênio, quando a gente tem, a gente ajuda. Algum medicamento, quando tem, ajuda. Alguma forma de conversar com alguma autoridade para pedir um leito, se for possível. A coisa mais desesperadora do mundo foi na primeira fase e está sendo nessa fase agora. Minha filha e meu genro estavam doentes e eu saí no meu carro batendo na porta de todos os hospitais e ninguém me recebeu. Alguém dizia, é o pastor da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Isso e nada é a mesma coisa. Hoje, telefonando para os hospitais para socorrer um brasileiro, um cidadão brasileiro. Nós tivemos um caso aqui na igreja, relatado, de uma das nossas irmãs, cujo o filho e a filha são médicos. E a mãe não conseguia um leito em hospital. Onde é que está a tua força? Onde é que está o teu poder? Diz a Bíblia, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Os que confiam no poder, na sua própria força, esses tropeçam e caem. E aqueles que confiam no Senhor, levantam-se e se mantêm em pé. Conquista. Vá em frente. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, vá para as suas lutas e conquistas. Não vá sozinho, como o povo de Israel não foi sozinho. Deixe Deus ir à frente e ao final dessa conquista, dessa vitória, você diga assim, olha só, não foi meu arco, não foi minha força, não foi minha fama, foi Deus que me deu esta vitória. Deus que me dá vida, Deus que me dá saúde, Deus que me deu o pulmão que respira, Deus que me dá o ar que está aí. Agora, tudo isso nós sabemos quanto custa, é muito caro. Vamos para o próximo, legado da família. Minha casa, serviremos ao Senhor. Por favor, leia o verso de número 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atenção! Só existe uma desculpa para quem não serve a Deus, se precisa e se busca a Deus. Qual é a razão? A única, diz assim, agora, se vos parece bem, ou se vos parece mal servir ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro, aquele que Ele fez, aquele que Ele dá vida, aquele que você não carrega, porque Ele não precisa ser carregado, aquele que você não pega, porque tudo que a gente pega é perecível, aquele que é eterno, aquele que você vê pela fé. Se te parece mal, se você não quer, você diz assim, é mal, eu não vou servir, eu prefiro servir essa santa, eu prefiro servir esse santo, eu prefiro servir essa religião, eu prefiro servir esse objeto, eu prefiro servir essa estátua. É muito sério quando você faz uma decisão como essa. Foi o que Josué disse, não há razoabilidade. Vocês precisam pensar quando escolherem. Vocês querem colocar a fé de você em seres humanos, em seres criados, em seres finitos, em seres como vocês, em seres que não podem ajudar? Ou vocês querem uma questão de fé, de eternidade, de vida, depositar em alguém que é maior, que pode, que é Senhor, que é soberano, que é onisciente? Escolham! Se parece mal servir a este que está à disposição de vocês, que é amigo de vocês, que até quando vocês respiram por concessão dele, que vocês falam por concessão dele. Se é mal, vocês querem excluir da escolha, excluam. Eu não entro nessa, disse Josué. Eu e minha casa já temos a consciência perfeita de que ele e ele só é que merece ser servido. Por isso que Josué disse, hoje, é urgente essa escolha, amigos. Por favor, quem está me ouvindo hoje, tudo que a gente tem a dizer para você é isso. Não enfrente a morte, não enfrente a UTI, não enfrente a intubação, não enfrente a incerteza, não enfrente o futuro, não enfrente a eternidade sem Ele. E só Ele, o caminho, a verdade e a vida. Que coragem nós temos de dizer isso. E hoje, milhares de pessoas, se nós pudéssemos fazer os nossos cultos grandes, nós teríamos filas de pessoas para aceitar Jesus como Salvador,
que a vida toda desprezaram o autor da vida, quem nos fez, quem nos dá vida, respiração e tudo mais, desprezaram. E agora, pelo medo do Covid, medo da morte, estão procurando Deus. Se eu fosse Deus, eu diria: tchau, babau, no tempo bom vocês não me procuraram, ainda bem que eu não sou Deus. E Ele é misericordioso. No tempo da angústia, pelo amor, pela dor, Ele recebe. Em frente, eu não estou falando você para vir ser Assembleia de Deus, não. Eu não estou falando você para vir para cá para a igreja, eu estou falando, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, descanse nos braços de quem pode dar vida, pode tirar a vida, pode cuidar de você. O único Senhor. Josué disse assim: se vocês estão considerando mal, se vocês até que inconscientemente estão dizendo, ó, não adianta servir esse Deus da Bíblia, esse Deus do universo, esse Deus da vida, não. É tanto que eu prefiro servir, ser ajudado. Ele não é suficiente, eu prefiro ser ajudado por essa santa, eu prefiro ser ajudado por esse. Eu preciso ser ajudado por esse apóstolo, seja quem for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu servirei. Tomara que você diga, minha casa, veja o verso de número 26. O 16, o que é que diz? Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Então, diante da palavra de Josué, o povo, não só a casa de Josué. Lembrem que está escrito nesse verso, diz assim: se vos parece mal servir aos deuses que vossos pais serviram, da além do rio Eufrates, lembra que eu mostrei para você? Do início da civilização na Mesopotâmia. O Senhor lembrou muito longe. Tinha muitos deuses, panteão. Até no tempo de Paulo, Paulo chegou em Atenas, e ele chegou no Areópago, e disse assim: gente, mas vocês têm muitos deuses, vocês são religiosos demais, mas vocês estão confundidos. A esse Deus desconhecido, a esse único, é que eu venho aqui pregar, porque Ele é quem dá vida, respiração, saúde, nele nós vivemos, nos movemos, existimos. É quase como que para que esse resto todo que não faz nada disso? E Paulo seriamente disse assim: e ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que ele há de julgar. E julgar não é cometer injustiça, apenas perguntar: por que vocês desprezaram o autor da vida? Porque vocês preferiram se enganar. Tudo que Josué podia fazer, ele fez pela casa e ele fez pelo povo. E aí, no verso de número 17, se repete, se reforça. Leia o verso 17. O povo disse: de jeito nenhum, nós temos que servir porque nós vimos, porque nós conhecemos, porque nós sentimos, porque nós servimos, porque Ele é que cuida de nós, porque Ele protegeu a gente dos nossos adversários, porque Ele nos deu vida, porque Ele abriu o Rio Jordão. Ei, quem está te dando vida por sua misericórdia, não é esta ou aquele ou aquela, é Deus, é o único que pode, é o Senhor que pode. Leia comigo. Porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele é quem nos faz subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Paciência, minha gente, mas se há alguma coisa que a gente pode dizer, como a gente é ingrato, injusto e ofende a Deus, é Deus ter misericórdia de nós. Você vai, reza, pede, faz o que for, e Deus tem misericórdia de você. Aí daqui a pouco você diz: foi a santa tal que fez, não foi ele não. Foi ela que fez. Ela nem sabe, ela já morreu, ou nem existe. Foi esta que fez, e foi Deus. E você pergunta: então por que ele fez? Se ele sabia que eu ia ser ingrato, porque ele é misericordioso, quer te dar tempo para você reconhecer que não foi. Salmo 115 diz assim: tornar-se-ão semelhantes aos deuses dele aqueles que o fazem. Tem mãos, mas não pegam, olhos, mas não vê, pés, mas não caminham. Onde estará o Deus dele? E no final, na hora da morte, quem é que você clama? Deus. Fique em pé comigo, estamos findando.
Josué diz, se aos deuses lá do Eufrates, no começo, que vocês querem, depois Josué disse assim, os deuses do Egito, onde vocês viveram 430 anos, vocês viram. Ou os deuses do outro lado aqui do Jordão, vocês querem servir a eles? Vocês acham que algum deles merece a fé de vocês? Merece o culto de vocês? Que algum deles fez por vocês o que o Deus único e verdadeiro lhe faz? Comparem, vejam. E diz assim, se vocês decidirem, eu já estou decidido. Atenção, irmãos, atenção, pessoas que servem a Deus. Deixe de fazer desculpa dizendo que o mundo é pecaminoso demais e por isso sua fé está claudicante, você está fracassando. Josué disse assim, Josué estava dizendo assim, não importa o que aconteça no meu lado. Se alguém da minha família não quiser, eu sigo. Se alguém do meu povo não quiser, eu sigo. Se toda a cidade onde eu estiver não quiser, eu já sei quem eu quero. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo, vamos lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu termino com alguma coisa que no Evangelho não se pode parar de falar. Esse legado que vence a morte. Aí você diz assim, pastor, o que é que vai ser, o que é que isso vem? Deixa eu ler um verso da Bíblia para você perceber. Olha só, mas agora, veja o que diz a palavra do Senhor. Diz assim, pela fé José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Isso está escrito em Gênesis, capítulo número 50. Jacó, quando morreu no Egito, disse, últimas palavras, meu filho José, não me sepulte aqui. Deus vai cumprir a promessa de lhe dar a terra, me sepulte na sepultura da casa dos meus pais, do lugar da terra prometida. E José, contrariando todas as ordens do rei do Egito, em termos de costumes, durante 70 dias, ele pegou e sepultou Josué, sepultou seu pai Jacó, onde ele havia pedido. Quando José morreu, disse assim, Deus visitará vocês, Deus é Deus. Deus não é deusinho, Deus não é qualquer, Deus não é objeto, Deus não é estátua. Deus prometeu, Ele vai dar a terra. Seja em que tempo for, leve comigo os meus ossos e sepulte no lugar onde Ele prometeu, que será o lugar do meu descanso. Eleazar, da mesma coisa. Olha o que diz o verso, e termina esse capítulo. O verso de número 26. Para que não fique dúvida sobre tudo que nós estudamos e tudo que nós cremos, olha o que foi que Josué, a aliança que ele fez com o povo. Alguém lê para mim, por favor, o verso 26. Josué escreveu estas palavras, eu vou lendo aí então. Escreveu estas palavras no livro da lei, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho onde estava no lugar. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunha, pois ouviu todas as palavras do Senhor, nos tem dito, portanto será testemunha. Ou contra vós, se escolherem outros deuses, ou a favor de vós, para que não mintais. Então Josué despediu o povo. E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu na idade de 110 anos. Sepultaram na sua própria herança em Timate-Sera, que é a região montanhosa de Efraim. Legado que vence a morte. Josué disse, documenta, escreve, não tenha dúvida nenhuma, de jeito nenhum. A mesma coisa que Paulo disse aos Tessalonicenses, a mesma coisa que Paulo está dizendo às nossas famílias. Aqueles que foram pelo Covid, as pessoas dizendo, o Covid miserável levou meu papai e minha mãe. Você que não tem Deus pode pensar assim. Mas o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, não quero que sejam como os demais que não têm esperança. Não quero que se desesperem como os demais que não têm esperança. Porque há uma promessa, há um compromisso. Ao abrir e fechar de olhos, o céu se abrirá, a trombeta soará, o Senhor descerá. E todos os seus mortos que morreram em Cristo, eles serão ressuscitados. Eles serão levados, eles não ficarão na terra do exílio, não ficarão na terra sem esperança, e serão levados para estar para sempre com o Senhor. Eu quero ver como vai ser isso.
não sei se eu vou ser ressuscitado. Como eu sempre digo aqui, tem irmão que diz, eu quero estar vivo quando Jesus vier. Eu não sei se eu quero estar vivo, não. Eu quero estar do jeito que Deus quer. Porque o que estiver vivo vai ser arrebatado em corpo glorioso, mas não vai saber como é que é morrer. Não vai saber como é que é quando a gente morre. Não vai saber como é que a gente ressuscita. Se alguém não quiser passar por essa escola porque tem medo, não tem problema nenhum. Eu, honestamente, não oro a Deus, porque Deus é dono do meu destino. Mas se eu tivesse que pedir, eu diria, Senhor, dá um jeito aí de criar uma outra fórmula. A fórmula que possa morrer, saber como é que é, saber como é que se ressuscita da farofa. Não tem nada lá e lá você vai buscar e ainda me leva para o céu. Esperança, vence a morte. Pátria celestial, legado que deixaremos para essas pessoas, legado de fé. A Bíblia diz, se a nossa esperança se resumir somente até essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. A fé que vocês têm, filhos, a fé que nós dizemos aqui, nossos filhos e nossos netos terão a mesma fé que eu tenho. A fé que nós dizemos assim, escreve a Bíblia, já não é mais nem ler, já não é mais nem estudo, escreve a Bíblia. É o legado que nós queremos deixar para vocês. Legado que funciona para esta vida. Legado que funciona para a próxima. Papais, mamães, não abram mão e não tenham medo. A Covid está ensinando vocês. Não abdiquem do direito de vocês dizer, o pastor vai cuidar da minha casa. A igreja vai cuidar dos meus filhos. Assumam, batam o pé e digam, eu e minha casa. E tem mais, por fim eu termino com isso. Tem muito pai e muita mãe que vai ser responsável pelos seus filhos, por não terem fé em Deus. Uns vão ser responsáveis porque são carrasco da fé. Querem maltratar o filho, querem impor a fé ao filho. E a juventude e essa geração de hoje não aceita mais quem diz e não faz. A geração de hoje exige coerência. Se eu digo que eu sou crente, que eu sirvo ao Senhor Jesus, Ele quer ver em mim o que isso faz diferença, o que há de bom nisso, o que há de melhor. Então há uns que serão, e eu já ouvi de muitos crentes aqui dizendo, pastor, meu filho, minha filha está fora da igreja, eu reconheço que eu tenho culpa, eu quis impor a fé, eu quis ser santo demais, eu quis ser sério demais, eu fiz a fé cristã intragável para o meu filho e para a minha filha, e me digam o que Jesus tem de ruim, que você fez ele tão ruim, se ele só veio para nos dar vida e vida com abundância, se ele só veio para fazer um banquete na nossa vida e você faz dele algo tão ruim para a sua família, essa é a primeira culpa que você pode ter. E a outra é exatamente de você não ter sido exemplo. Melhor coisa para a gente ver uma família alegre é o amor devotado à família e o exemplo. Não tem outra saída para isso. Procure ser exemplo de alegria, exemplo de fé. Seus filhos dizerem, eu quero ter a mesma fé que meu pai tem, eu quero ter a mesma fé que minha mãe tem, a mesma fé que meu irmão tem. Cuide da sua família, dê um jeito, faça do Evangelho algo que é o que ele na verdade é, e não reduza o Evangelho a um monte de regras. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí, se não pode, o que pode? Deixe de ser negacionista também. Diga o que pode. Diga, ninguém perde, ganha. Perdido já está. Quando Jesus chega, adiciona. Ninguém perde, ganha. Porque não é deixar uma coisa para não ter nada. É deixar o que não presta para pegar-se o que presta. Ninguém perde, a gente ganha. Ele não veio para nos manter na escravidão, mas ele veio para que a gente tenha vida, e vida efusiva, alegre. Crente é para ser alegre. Por isso aí na sua casa, por favor, por que nós estamos aqui? Eu podia estar lá em casa, esses músicos também, nós temos a alegria de vir aqui na sua casa, enquanto nós estivermos fechados a igreja, e depois também, seja alegre, leia um texto da Bíblia com alegria, faça uma oração alegre com Deus, pode ajoelhar, mas não coloca a criança de castigo. Quando a gente diz assim, fica de joelho durante meia hora, a criança associa isso a castigo, não adianta, gente. Se tiver que orar ajoelhado, ora rápido. Quando sentir que a criança está sentindo, já levanta. Minha gente,
Aprenda um corinho desse que nós cantamos aqui, na casa de vocês aí. Levanta, e já vamos cantar. E canta alegre. Pode cantar alguma coisa triste também. Tem alguns irmãos que fazem a criança e os jovens só cantar coisa triste. Vamos cantar, vamos cantar. Aí começa a cantar, junto ao trono de Deus. Aí a criança toma um café, pega o biscoito, bota em pé, faz uma alegria. No meio disso, canta junto ao trono, mas canta alegre. Aqui a nossa orquestra é assim. Às vezes eu vejo culto em alguns lugares aí, perdoe os maestros. O pessoal canta hino da harpa como se estivesse quase morrendo. Eu digo, meu irmão, apressa, acelera, anima. Mas pastor, aqui é que está a partitura, mas era lá naquele tempo. Hoje nós queremos fé, nós queremos vigor, nós queremos ânimo, nós queremos o que nos impulsiona. E termina o texto dizendo assim: Josué morreu com 110 anos, mas Israel serviu a Deus todos os dias em que todas as pessoas que conviveram com Josué e que ouviram o que Deus fez, estavam vivas. Olha só, que conviveram e que ouviram. Será que você pode dizer o mesmo? Não é esse o legado que você quer deixar para a sua família? Você vai dizer assim, ó: todos os meus parentes que conviveram comigo e que ouviram de Deus e da minha fé, eu vou morrer, mas eles servirão a Deus? Que segurança, que legado é esse que você tem? Projete para frente, tomara que eu esteja sendo esse pastor para você. Tomara que eu tenha sido esse pastor. E se eu tiver que errar, que eu erre porque lhe animo e lhe inspiram. Se eu tiver para isso, do que matar a fé das pessoas. Diga como disse Josué. E morreu Josué. Seu nome qual é? Maria. Seu nome qual é? João. Viva de tal modo que você possa dizer assim. E eu vou poder dizer, e morreu Samuel. Ainda não sei com que idade. Vocês é que vão saber. Mas seus filhos, os que conviveram com ele na igreja em Belém, os que ouviram das maravilhas de Deus e das pregações e dos ensinos, seguiram o Senhor fielmente. Este é o legado que nós estamos deixando para as futuras gerações. E esse legado, jovens, crianças, adultos, idosos nossos, ele não se detém só até essa vida. O legado é: o céu nos espera, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Ó, que música suave vai ser para me ouvir. O legado é o corinho que a gente canta, os jovens vão cantar daqui a pouco, mas que a gente canta antigamente. Caminhando eu vou para Canaã. Minha Canaã não é lá em Israel, minha Canaã é o céu. E tem uma estrofe que diz assim: se você não vai, não me impeça de ir, eu e minha casa serviremos a você. Se você não quer, se você achar mal não ir, perdão, eu vou caminhando para Canaã. Quantos vão caminhando para Canaã? Levante sua mão. Aqueles que não podem levantar sua mão, porque precisam de perdão, de paz, querem aceitar Jesus como Salvador, querem ter a fé, o ânimo, querem se reconciliar. Ore comigo agora, onde você estiver, diante de Deus, diga eu quero. E mande uma mensagem para a gente. E a hora que liberar um pouco isso aí, venha ao templo e diga para você mesmo, dentro da igreja, dizendo: eu recebi Jesus, na UTI, no hospital, na prisão, em casa, onde foi. Santo Deus, o legado da fé, o legado da salvação, o legado da família salva, o legado da esperança, o legado do céu, o legado do Senhor que vence a morte, é o legado que nós queremos ver no coração desta pessoa. Perdoa seus pecados, salva perfeitamente, faz morada, enche de alegria, tem o seu nome escrito aí na tua mão, na tua destra, Senhor Deus, e que ela possa ser vitoriosa em todo o tempo. Amém.